Já? Então, bora, vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Deu certo, irmão, do som? O pastor Alexandre está lá para ver. Glória a Deus, aleluia. Juízes, capítulo 6. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos falar de um jovem chamado Gideão, a chamada de Deus para ele para fazer paz com Deus, e depois vamos falar um pouquinho naquilo que é alma geracional que nos persegue. Amém? Temos maldições hereditárias, sim, e temos as almas geracionais dos nossos familiares que nos perseguem, de acordo com Romanos, capítulo 1, e de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Amém? E depois nós vamos nos levantar para pedir para Deus modificar a nossa alma. Amém? Em nome de Jesus. Está escrito assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Glória a Deus, bata assim no seu peito e diga: o Senhor é comigo, porque eu sou valente. O Senhor é comigo, porque eu tenho uma marca do céu. O Senhor é comigo, porque Ele me comprou. Ele me redimiu. Ele tem direito sobre a minha vida, de criação, e depois por direito de herança. Em nome de Jesus. Amém? Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amém? Em nome de Jesus. Agora ele faz algo aqui diante do Senhor, o Senhor aceita. Veja lá, ele fala para o Senhor assim, ó: eu vou buscar uma oferta. O Senhor espera. Ele falou: espera. O Senhor falou. E aí ele chegou diante do Senhor, agora já está no versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. E então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. O anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania, uma aparição do Senhor Jesus Cristo, e ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E aí ele fala ainda, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. E até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence à tribo do pai de Gideão. Amém? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho, em primeiro lugar, a respeito de fazermos paz com Deus. Eu não sei como está a sua vida, o teu caminhar, o seu dia a dia, e aquilo que às vezes nós nos distanciamos um pouco de Deus através de uma teologia errada, através de uma falta de compreensão de quem é Deus, e andamos muitas vezes debaixo de religiosidade, andamos muitas vezes debaixo da nossa própria opinião, andamos muitas vezes debaixo daquilo que achamos e pensamos que Deus é. Não é? Gideão tinha a fé certa e a teologia errada. Já preguei isso aqui algumas vezes. Que era a teologia errada? Ele tinha uma fé certa porque ele sabia que Deus era poderoso. Ele tinha entendido diante do Senhor que se Deus estivesse com eles, nada daquilo aconteceria. O Senhor seria o braço forte. O Senhor seria alguém que livraria
aquelas pessoas, o povo de Deus, das mãos do adversário. Mas a teologia de Gideão, ou seja, a maneira dele ver a Deus, estava totalmente equivocada. Porque o que fazia separação da presença de Deus no meio daquele povo, não é que Deus não amasse o seu povo, mas porque aquele povo estava em pecado. Então, se nós pegarmos o comecinho do capítulo 6, nós vamos ver até o versículo 10, que ali havia uma manifestação de uma adoração a falsos deuses. Então, Deus se afastou do seu povo, ou seja, na verdade, o povo se afastou de Deus. E Gideão estava ali pensando que Deus tinha se afastado do seu povo. Antes disso, então, o Senhor tinha enviado lá o profeta, no capítulo 10, o Senhor envia um profeta e fala para eles, olha, se vocês se arrependerem, eu tornarei a vocês. E no meio desse contexto, onde uma palavra profética estava sobre o povo de Israel, o que aconteceu? O anjo do Senhor veio e visitou uma pessoa que estava num lugar malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava fazendo algo com o trigo num lugar onde haveria de se pisar uvas. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus estava escondido em cavernas. Tamanho era o medo que havia no povo de Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas é necessário que nós saiamos de todo lugar de caverna, de todo lugar de timidez, de todo lugar de escuridão, de todo lugar onde nós entendemos que Deus não é conosco, de Deus não estar conosco, e aí nós escondemos as nossas vidas em lugares de prisão. Em lugares onde nós achamos que a mão poderosa do Senhor não nos pode alcançar. Então, o Senhor quer falar para mim e para você hoje, tem saída. Diga para o seu irmão, tem saída. Diga para as pessoas que estão do teu lado, tem saída. Diga para aqueles que estão aí, atrás, na frente de você, vai falando, tem saída. Comunique-se, em nome de Jesus, tem saída, tem saída, tem saída, tem saída, tem saída. Porque o Senhor, levantou ali aquele rapaz na força e no poder dele, e começou a agir de uma maneira sobrenatural. Ele sabia quem Gideão era, ele sabia que Gideão era um homem medroso, mas, porém, ele tinha fé no Senhor. E por que ele tinha medo? Porque ele pensava que Deus não estava com ele mais. Ele pensava que Deus o havia abandonado à sorte dos adversários. Ele achava que Deus não estava com as mãos poderosas dele estendidas sobre ele. E aí Deus começou um processo na vida de Gideão para arrancá-lo do lugar de medo e de estar num tipo de caverna. Ainda que ele estivesse produzindo alguma coisa, parece que ele estava também num tipo de caverna, porque ele estava num lugar errado, fazendo a coisa errada. Por quê? Porque havia medo no coração. E se aquelas pessoas vierem e roubar esse pouco de semente que eu estou quebrando para fazer o alimento? Então, Deus teve que vir até ele e falar, olha, você tem uma qualidade dentro de você. Bate a mão no peito e fala assim, eu tenho uma qualidade dentro de mim. É o Cristo vivo. Ele mora dentro de mim. Fala para você mesmo, então, por que a desesperança? Por que o medo? Por que está retrocedendo? Por que está dando as costas para o adversário? Ou simplesmente diga isso, por que você não está avançando? Às vezes nós estamos assim, parece que está tudo bem, mas só que nós não temos rompimento, não temos avanço, não temos mudança de vida, parece que ainda estamos paralisados, parece que de alguma maneira o adversário é maior do que aquilo que pensamos. Mas Deus está falando, ó, eu tenho um compromisso com você e eu estou te levantando para algo poderoso. Talvez aqui o Senhor estivesse falando para você e para mim, ele falou assim para Gideão. Então se virou o Senhor para Gideão e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Talvez você hoje está aqui pensando, eu vou livrar alguém? Minha família? Meus filhos? Meu casamento? Minhas finanças? Meu relacionamento? Não, eu não tenho essa força. Mas Deus, que te conhece, Ele está falando para você, se você crer, eu vou te tirar desse lugar. Se você crer, eu vou enviar um poder sobrenatural para que você saia deste lugar. Então, esse menino acreditou. Diga assim, eu preciso acreditar. É só isso que nós precisamos. Nessa temporada, amados, existem algumas manifestações nas regiões espirituais de fazer com que um trono de injustiça seja plantado como semente na vida da gente.
A gente entra por um caminho de achar a injustiça, de achar que aquilo não foi bom para nós, um caminho onde nós achamos que as pessoas não estão cuidando da gente direito, que estão fazendo tudo errado para conosco, e aí nós entramos em lugares de morte. Mas sabe o que Deus está fazendo? Ele está levantando e se antecipando àquilo que o adversário está fazendo, e está falando para nós: ei, eu tenho saída para você. Assim como ele tinha saída para Gideão. Aí Gideão faz o quê? O senhor está falando comigo? Eu quero apresentar algo diante de ti para que tu seles essa palavra que tu estás me dando. E aí ele fez uma prova com Deus. Eu vou trazer uma oferta e o senhor vai ficar aqui e vai me dar um sinal que o senhor recebeu essa oferta. Amados, quando você se chegou até Cristo, quando eu me cheguei até Cristo, ele te deu um sinal de que ele mora dentro de você ou não? Ele não mudou algumas coisas dentro de você ou não? Ele não manifestou a glória dentro de você ou não? Ele não começou um tratamento na sua vida ou não? Porque nós, às vezes, estamos retrocedendo e não estamos crendo naquilo que Deus faz a nosso favor. Essa manifestação aqui, ó, desse lugar chamado lugar de paz, é o que o Senhor quer que você entre hoje. E sabe o que é esse lugar de paz? É crer na suficiência de Cristo. Diga para o seu irmão aí do seu lado: creia na suficiência de Cristo. Fale para ele. Creia na suficiência de Cristo. Creia na suficiência de Cristo. O problema é que nós queremos fazer paz com Deus, mas cheios de desconfiança de que ele não vai vir. Esse rapaz, conforme Deus se manifestou com o fogo, ele creu. Agora, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus fala. Se você já aceitou Jesus no seu coração, creia e descanse que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Agora vamos chegar aqui nessa parte que eu creio que é muito importante para nós, como igreja, aqui na nossa cidade, essa manifestação de nós que queremos avançar. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade lhe disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda nesta manhã será morto. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda. Pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, pois foi dito: Baal contenda contra ele, e pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar, em primeiro lugar, a respeito daquilo que Deus faz conosco, logo que nós conseguimos fazer alguns altares de paz com ele. Primeira coisa que ele pediu para Gideão foi algo bem interessante. Ele falou assim para Gideão: eu quero que você vá lá e destrua aquilo que está no quintal da sua casa. O que tinha no quintal da casa de Gideão? Tinha um altar, feito a 2 tipos de deuses diferentes.
Um se chamava Baal e o outro se chamava Astarote, se chamava Lilith, se chamava Azerá, são deuses do passado. E ali aquele homem chegou e executou juízo contra aqueles altares. Então, Deus, ele quer falar hoje para mim e para você. O que na sua herança geracional precisa ser limpo porque está te perseguindo? O que na sua casa ainda te persegue? Às vezes um vício, às vezes um relacionamento, às vezes um sistema de um casamento que não vai para frente, às vezes um trabalho, às vezes um sentimento. Eu quero trazer isso um pouco explicado, para depois nós voltarmos no assunto. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, o Senhor fala assim, não é com ouro, não é com prata. Não foi com coisas materiais que o Senhor comprou a sua vida de um vão proceder que os seus pais deixaram de legado para vocês. Diga assim comigo, legado é o que eu assumo por dentro. É o meu comportamento, é a minha maneira de pensar, é a minha maneira de agir. Jesus fala, através de Pedro, que meu pai me deixou legados ruins. E eu preciso aprender a destruí-los. Herança já é outra coisa. Herança é algo por fora. Herança é algo que eu tenho que ir lá no tabelião, no cartório, e pegar lá e olhar e falar, teu pai deixou tal coisa para você. Aí você vai tomar posse. Então, esse menino aqui, o Gideão, ele tinha uma herança espiritual, que era cultos a deuses que Deus, na verdade, não era. Entenderam até aí? Só que também ele tinha um legado. A cultura da família estava impregnada nele. Aquilo que a família dele tinha ensinado para ele estava dentro dele. E o Senhor teve que aparecer para ele, porque havia algo poderoso dentro do coração de Gideão, que era a fé. Com a teologia errada, mas ele tinha fé. Se Deus estiver conosco, a gente sai dessa pindaíba. Não era assim? Então Deus achou lugar no coração de Gideão. Só que ele precisava mudar a mentalidade de Gideão. Como que ele muda a mentalidade? Se apresentando para Gideão, depois que Gideão falou, venha que eu quero te ver, eu preciso saber que é o Senhor que está me comissionando. E Deus veio, certo? Agora ele fez um desafio. Eu quero que você destrua legado e herança. Está entendendo o que Deus está falando? Eu quero que você se levante para destruir legado e herança que estava na casa do seu pai. Vocês entendem o que é uma maldição hereditária? Deuteronômio capítulo 28, 45, 46 vai falar assim, e essas maldições te perseguirão e elas serão na sua vida por maravilha e sinal. Quantos já viram famílias inteiras perseguidas por espírito de loucura? Quantos já viram famílias inteiras perseguidas por um tipo de enfermidade, por exemplo, o câncer? Quantos já viram famílias inteiras sendo perseguidas por pessoas que têm um caráter tão terrível, que são pessoas que roubam, e não escapa nenhum da família? A mãe é ladrão, o pai é ladrão, o avô é ladrão, todo mundo ladrão. Quantas vezes vemos família que as mães abortam? Ou é um aborto espontâneo, ou é um aborto que ela provoca, ou o familiar provoca. Quantas pessoas quantas vezes nós vemos pessoas com comportamentos tão terríveis e aquele tipo de caráter? Quantas vezes nós vemos, por exemplo, uma pessoa que nunca vimos na vida, nós olhamos para ela e nós falamos assim, que nem o meu filho Mateus. Ele conviveu muito pouco com o meu irmão Paulo, mas se você pegar o Mateus no jeito de falar algumas coisas, na hora de torcer no futebol, na hora que você percebe algumas coisas que ele está fazendo, eu falo, meu Deus, ele nunca conviveu com o meu irmão Paulo e ele tem as mesmas atitudes do meu irmão Paulo. Sabe como se chama isso? Genética de alma. A nossa alma tem uma genética. Você não nasce com um comportamento daquele que seria o seu vizinho da casa do seu pai. Não, você nasce com o comportamento do seu pai. Você não nasce com o comportamento da vizinha. Você nasce com o comportamento da sua mãe. Então, são coisas que nós precisamos aprender a guerrear. Como nós fazemos isso? Como nós saímos desses ambientes? Como nós nos desvencilhamos dessas coisas? Nesse final de semana, nós fomos ali na cidade de Brodowski e era exatamente isso que nós precisávamos ministrar.
o geracional, aquilo que eram as dominações da alma que a gente carregava no nosso geracional. Quantos tiveram pais idólatras e hoje é idólatra? Quantos tiveram pais avarentos, pão duros, mães, pais avarentos, pão duros? Quantos tiveram pessoas na prostituição e hoje estão na prostituição? É desse tipo de comportamento que eu quero falar. E que nós precisamos aprender a falar, basta, agora eu sou comprado, e o Senhor fala para mim que eu preciso ser desvencilhada do comportamento fútil dos meus pais. Então, depois nós vamos nos levantar e falar com Deus sobre isso. Senhor, eu não quero mais que os comportamentos dos meus pais se manifestem na minha vida. Eu quero ter o meu comportamento próprio, porque agora eu sou nascida de Deus. Jesus Cristo tem um temperamento, um comportamento. Quantas vezes a gente não fala assim, o sangue do meu pai, o sangue da minha mãe é sangue de italiano. Então, por isso que eu falo alto. Alguém já ouviu isso? O sangue é espanhol. Eu sou fogo. Não fala alto, às vezes tem falta de educação, porque pegou aquilo e às vezes nós, por conta disso, eu nasci assim, mas em nome de Jesus, nós não vamos cantar a musiquinha, eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Nós vamos ser a imagem e semelhança do nosso Cristo. É desse tipo de comportamentos internos que Deus está falando. Só que, ao mesmo tempo, Deus está falando das coisas que são os espíritos geracionais e guardiões de linhagem. Talvez você estranhe um pouco a conversa, a palavra de Deus, mas é importante nós termos um entendimento de que Deus quer livrar as nossas vidas de tudo aquilo que nós herdamos das pessoas que passaram antes de nós. Deus não quer que você carregue na sua vida aquilo que seu pai fez, sua mãe fez, seu avô fez, sua avó fez, e você esteja com esse saco de bagagem nas costas e caminhando de maneira tão pesada que nós parece que não temos nem força para ir adiante. O Senhor está falando para mim e para você, eu quero que você se desvencilhe disso. Eu quero que você olhe para trás, passe uma espada bem passada nas suas costas e fale para Deus, eu vou caminhar só comigo. Os meus pecados, transgressões e iniquidades já são suficientes para eu dar conta. Não quero caminhar carregando o geracional de todos os meus antepassados. Não, eu quero cortar isso. Até aí, tudo bem? Gideão cumpriu? Cumpriu. Só que a partir disso, o que aconteceu? O pai dele entendeu que alguém tinha dado esse comando para o filho dele. E ele falou, se alguém quiser tocar no meu filho, vai dar ruim. Eu vou me levantar e vou destruir. Agora, se vocês quiserem ver algo, se esse Baal e essa Azerá são deuses, eles vão tomar conta do meu filho, e aí o meu filho vai se ver enrolado com eles. E olha que interessante que no versículo 33 fala que 3 tipos de povos diferentes se levantam contra a vida de Gideão. Será que Gideão teve medo? Será que Gideão passou por algum problema de temer, de ficar vacilando assim, achar que será que não é? Então, eu quero falar hoje para você. Gideão fez um sinal muito maravilhoso. Eu vou ler aqui, versículo 36. Disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente na porção de lã, e a terra ao seu redor seca, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã no orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar mais esta vez, rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, só que a lã esteja seca, e toda a terra ao redor tenha orvalho. E aí fala assim, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Eu quero puxar para a linguagem profética agora. De onde é tirada a lã? Da ovelha. E o que aconteceu? Ele falou assim para Deus, a lã esteja cheia de água. Amados, vamos pegar a representação de Jesus Cristo.
Ele veio se identificar conosco, a nossa fragilidade, os nossos pecados e tudo quanto precisamos, veio. O que nós precisamos, do que Deus nos chama de ovelhas do seu pastoreio? Ele falou simplesmente isso: eu vou ser espremido por vocês. Por causa de vocês, eu vou ser espremido. E haverá água que vai encher a vida de vocês. Deu para entender essa parte? Aí depois Gideão falou o que para ele? Agora fica só você seco. Jesus ficou seco por nossa conta. Ele foi feito pecado por nós ou não? Só que depois a vida dele alcançou toda a humanidade, sim ou não? É disso que Deus está falando. Então hoje nós precisamos nos levantar nessa força aqui, nesse poder. Você se levantar e falar para Deus: Deus, eu quero destruir aquilo que se levanta contra mim. Mas eu preciso desse sangue sobre a minha vida. Eu preciso da tua vida sobre a minha vida. E eu quero voltar para os meus inimigos e falar: vocês serão destruídos em nome de Jesus. Hoje, amados, nós vamos fazer esse ato profético aqui só de destruição daquilo que é geracional e daquilo que é geracional espíritos familiares e geracional comportamento. Você vai falar agora? Então, enquanto o pastor Alexandre vai pregando e nós estamos falando, você vai pedindo para Deus: Deus, traz aquilo que é tão característico na minha família que eu vejo na minha vida. Às vezes você vê característico na tua família a mentira. Às vezes você vê característico na tua família a bebedice. Às vezes você vê na tua família um temperamento explosivo. O que acompanha a tua família e a minha família é isso que nós vamos colocar diante do Senhor. Amém? O pastor Alexandre vai falar aqui, em nome de Jesus, depois nós vamos voltar para encerrar essa parte. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, shalom. Vai precisar mesmo, não? Irmãos, hoje está o maior peso Está. de todos os tempos da minha vida. Sim. Todos os tempos. Eu já preguei, eu já cultuei, eu nunca senti um peso desse. Sim. Nós estamos debaixo de uma atmosfera demasiadamente pesada. Sim. Há um espírito liberado nesse lugar de incredulidade, Sim. de tristeza, de vontade de sumir daqui. Falar: cara, não quero ouvir mais nada disso. Não está virando nada, não está dando nada certo. Não estou falando que é para todo mundo, mas é o que está pairando nos ares desse lugar. Sim. Então eu quero te convidar a se colocar em pé, você que está desse jeito. Só você que está desse jeito. Pastor, eu estou triste, não estou querendo em nada, para mim nada mais vai acontecer. Eu estou aqui por... Cara, mas para mim está esse peso na minha vida. Se você pudesse, coloque em pé. Quero orar por você. Quero orar por esse ambiente. Em nome de Jesus. Para que depois nós tragamos uma palavra. Sim. E que nós rompamos essa atmosfera. Amém? Se tiver alguém assim, pode ouvir mais alguém, pode levantar. Só o vídeo? Credo, triste. Credo, triste. Não vai dar nada. Não tem curso, não tem jeito. Já fiz tudo que eu podia. Olha para o lado, só destruição, só tristeza, só dor. Está tudo fora. Vocês estão falando hoje também, eu não acredito, porque Jesus já fez tudo por mim. Então não tem nada de pai, não tem nada de mãe. Aí a pergunta que eu te faço é: por que você está nessa vida se tudo já mudou? Por que você está repetindo exatamente o que o teu pai passou? Você sabe disso. Você está repetindo exatamente o que a tua mãe passou e você sabe disso. Você está repetindo exatamente o que os seus antepassados passaram de vergonha, de humilhação. Você está no mesmo lugar. Você já fez tudo por você. Por que isso está acontecendo? Por que há uma resistência dentro de nós de acreditarmos? Jesus fez tudo, mas eu não tomei posse ainda. Não quebrei, eu não me desvencilhei disso. Então, essa palavra é para você também. Eu fui confrontado com isso há 1 ano e meio atrás. Uma pessoa me falou assim: se o teu Jesus já fez tudo, por que você está nesse tudo?
Por que você não reina em nada? É, Deus, tremendo. Então, a pergunta para mim, o que eu faço para você hoje, se o teu Jesus é tão eficiente, tão eficaz, por que você não está reinando nessas áreas? É, Deus, Por tremendo. que isso não mudou na sua vida? Porque você não está acreditando que existe isso. É, E Deus. ficamos num mundo de ilusão. Verdade. Mas não existe, isso é normal. Não é normal. É, Deus, E se tremendo. você não está comendo isso que você está comendo, isso que você não está passando, ou isso que você está passando, isso não é normal. Ele é diabólico, ele é hereditário, ele é um plano do inferno e você vai ter que se levantar contra isso. Verdade, Deus. Vamos orar? Você está aqui, você está aí. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos na tua misericórdia, na tua graça. Nós cremos, ó Pai amado, que nós estamos num tempo Em nome de Jesus. onde estamos sendo bombardeados, muitos de nós, Sim, para resistirmos, para retrocedermos, para sermos incrédulos, indiferentes, frios, calculistas, estamos gastando tempo na nossa mente, projetando o como nós vamos sair dessas situações. Mas nós não queremos vencer situações. Mas o Senhor tem nos convidado, vença isso, porque aquilo que você faz, você volta, se torna esse ciclo vicioso, repetitivo, Sim, porque você não vence, você sai, daqui a pouco você está no mesmo lugar. sim. Como repetir esse ano da escola, eu saio daquela série e eu quero voltar no outro ano, eu tenho que voltar na mesma série, lá no começo ainda. Mas se nós vencermos, acabou. Se nós sairmos dessa série aprovada, nós estaremos na outra, que teremos um histórico escolar que comprova que nós vencemos aquele ano, aquela etapa das nossas vidas. Sim, meu E Deus. o Senhor quer que nós geremos históricos diante do céu e do inferno, que nós vencemos essa etapa da nossa vida, mas estamos sempre resistindo, parando, retrocedendo, sendo desaprovados, porque saímos, fugimos, e não encaramos essas coisas de frente, e não vencemos, e novamente nos sentimos frustrados, abatidos, derrotados, fracassados, não é para mim, para todo mundo dá certo, para outros funcionam, e todas as vozes que nós ouvimos, vozes infernais, que nos atormentam, nos levam para lugares de tristeza, de abatimento, de profunda agonia, como está hoje nesse lugar. Sim, meu Deus. Como em nome de Jesus, nós queremos repreender esse tipo de agonia, de tristeza, de sentir de desespero, saia em nome de Jesus de cada vida, e que tenhamos a tua visitação, para que sejamos verdadeiramente restaurados, reanimados, que tenhamos a expectativa dentro de nós, que algo pode mudar a partir das nossas vidas. Somos varões valorosos, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos fracassos, apesar de não termos dado não, somos varões valorosos. Porque essa marca é colocada dentro do céu, não define nós, não define aquilo que nós temos em mãos, mas define aquilo que nós somos em Cristo. E se nós decidirmos colocar isso para funcionar, seremos varões valorosos, Em nome de Jesus. conforme o Senhor tem falado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Esse espírito de abatimento, de covardia, de desistência, caia por terra em nome de Jesus. Que esse espírito que quer se levantar para envergonhar o nome de Jesus na nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Que esse espírito que quer se levantar para dizer o seu Jesus não serve para nada, está repreendido em nome de Jesus. Nós cremos e temos esse Deus operando a nosso favor e repreendemos toda a resistência do inferno no nosso ministério, na igreja local, no Ministério Morro, na Paternidade Aljava, na Oséia, no mapeamento, aonde estamos inseridos. Em nome de Jesus, espírito de incredulidade, de infelicidade, de abatimento, de tristeza, de rancor, de raiva, de agonia, de desespero, saia em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na tua visitação, para nos trazer ânimo, para fazer enxergar que, ainda que nós tenhamos muito pouco, o nosso quadro pode ser revertido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, tem uma passagem em Gênesis que nós falamos um pouquinho sobre ela esses dias, alguém pode ter ouvido, mas ela é crucial, presta atenção nisso. Ela é crucial para o momento que nós estamos vivendo no Ministério Morra nas nossas vidas. Crucial. Sabe o que é crucial? Você precisa acreditar e acessar isso.
Porque Abraão, ele estava ali, havia um decreto dado por Deus de um juízo contra uma cidade, Sodoma e Gomorra, 65 mil pessoas estavam já decretadas para morrer. 65 mil pessoas. E Abraão, ousadamente, porque pensa num cara ousado, ele vai conversar com o Senhor para pedir que o Senhor suspendesse aquele juízo, mas com uma condição: se tiver na cidade 50 justos, o Senhor suspende esse juízo. E Deus fala para ele: se tiver 50 justos dentro da cidade, eu suspendo o juízo. Sabe o que é dentro da cidade? Dentro da cidade você está exposto à mesma atmosfera, é você estar exposto ao mesmo encantamento, é você estar exposto às mesmas manifestações, mas você tem um procedimento diferente. Não é o ambiente que você está inserida, mas é o que você faz dentro desse ambiente. Então o Senhor estava falando: se tiver 50, no meio das 65 mil, que está exposta à mesma ambiência, mas está com um procedimento diferente, eu suspendo isso. Eu aniquilo esse juízo. E Abraão continuou: se tiver 50 menos 5, se tiver 45 dentro da cidade, também. E se tiver 30, 20, e ele chega em 10. E essa é a tua situação hoje. E essa é a minha situação hoje em muitas áreas. Você não tem praticamente nada para o tamanho da tua dívida ou do teu problema. Pastor, mas eu não tenho nada. A dívida é muito grande, o problema é muito grande. Pegou um vulto, não tem o que fazer. Vai clamar ao Senhor, teu Deus, que Ele vai aceitar o que você tem, se for só isso mesmo, e se você estiver dentro da cidade. E agora, para mim, para você, o que está dentro da cidade? Estar com o nosso procedimento alinhado com a palavra de Deus, naquilo que Cristo tem nos pedido, com o pouquinho que sobrou. Pastor, sobrou 0,00015384 de fé. É isso que Deus aceitou de Abraão, e Ele não vai fazer diferente de mim e de você. 65 mil pessoas, Deus deixou por 10. Pega a sua calculadora e divide 10 dividido por 65 mil. Você vai chegar em 0,0001538 e mais um monte. Não dá nada. Não dá absolutamente nada. A porcentagem de Deus é algo extraordinário para te livrar e para me livrar dessa situação que você está vivendo. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor cobre uma multidão de pecados. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Então você vai ter que aceitar isso. Senhor, não tem mais jeito, é muito pecado. Superabunda a graça. Senhor, não tem mais jeito, não tem saída. E tem um juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você vai ter que acreditar nisso. Tem uma saída para mim. Ainda que eu não tenha nada. Ou tenha só esse pouquinho. Então, se nós tivéssemos aqui agora uma nota de R$10, e nós imaginássemos, alguém tem? Uma nota? Peça para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vou devolver para mim. Glória a Deus. Ó, R$10. Está vendo na internet? Imagina, para a gente fazer uma comparação, tirando pessoas e pondo dinheiro, que é uma coisa que a gente sofre bastante, dívida. Imagina que você devesse para alguém, hoje, 65 mil reais. E você conseguisse que a sua dívida fosse paga com isso aqui. Ou isso que aconteceu. Você sairia com uma quitação de uma dívida de 65 mil reais por 10 reais. Deus aceitou isso. E sabe por que Deus aceita isso? Sabe por que Deus está falando? Eu vou aceitar. Porque quando Ele olha para esses 10, quando Ele olha para aquelas 10 pessoas, e quando Ele olha para o 10 que você tem, perto de 65 mil que você deve, se você está dentro da cidade, tem uma marca. Então, quando Deus olha, para Ele não importa o valor. Ele está olhando, tem o sangue, tem o nome, meu filho está aí, está pago. É tudo que você tem, eu aceito. É tudo que você tem. Eu quero que você entenda isso hoje.
Pastor, eu tenho muito pouquinho, mas é tudo que você tem, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Esse homem, ele fez esse sinal com Deus, dessa água que a pastora falou, de Jesus, espremer, glória a Deus, uma revelação, eu creio que é de Deus, mas eu estou com um entendimento dentro disso, e que essa igreja hoje está vivendo isso, talvez você conte aí, nós estamos seco. Sabe o que Gideão pediu, um sinal, mas sabe o que Deus fez, um ato profético para ele? Deus falou assim, ele falou assim, o senhor molha a lã e deixa a terra seca? Deus falou, eu te molho, ovelha. Eu te irrigo, ovelha. Eu dou condição de você caminhar. Então, você como ovelha, você está seca. E você está falando, senhor, molha. Eu estou sozinha aqui, isolado. A terra está ao meu redor. Eu estou seca. O senhor me olha, o senhor me dá um sinal, o senhor me vê. Só a mim. O senhor tem uma água só para mim, não para o coletivo, para a tua ovelha aqui sozinha. O senhor me molha. Molha. Você vai acordar e você está encharcada, como ovelha. Encharcada pela manifestação, pela irrigação, pela glória de Deus. E aí você fala assim, mas eu estou seco como terra. Eu não tenho mais nada para fazer. Como ovelha, agora o Senhor me molhou, mas a minha terra está seca. A minha terra está árida. Agora o Senhor me molha como terra. Porque como ovelha eu já estou bem, o Senhor já me irrigou. Você vai dormir de novo, vai amanhecer e a terra vai estar molhada. Deus quer te molhar como terra também, te tirar de todo o ambiente de aridez, de sequidão, de deserto, essa coisa desértica, seca. Está tudo acabado. Eu te molho. Você precisa? Molho. Ele te molha. Tem 10 reais para pagar 65 mil? Eu recebo. Tem um pouquinho de fé assim para reverter esse quadro? Eu recebo. Tem um pouquinho assim? Eu recebo. É Deus que está fazendo isso. Não somos nós que estamos inventando, porque se Deus fez para Abraão, ele faz para nós. Se Deus molhou e irrigou a Gideão, que era seco, que estava com medo, que estava na mesma situação dessa atmosfera que nós estamos hoje, malhando trigo no lagar, de medo de roubar um restinho de comida que ele tinha, ele fala, Senhor, se o Senhor está comigo, me molha, porque eu estava escondido de medo de roubar o restinho que eu tenho. Eu te molho. E eu te levanto. E eu te levanto como um soldado, e eu te levanto como um guerreiro, e você vai vencer isso, e você vai derrubar altar, você vai refazer as coisas, eu te molho, Gideão. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer te molhar hoje, quer me molhar hoje, como ovelha e com essa terra seca. E quer perdoar os teus pecados e mudar o teu destino profético pelo pouquinho que você tem. Porque a vida te machucou tanto, as coisas foram tão cruéis com você, a vida foi tão cruel, você mesma foi tão cruel com você nas suas decisões errôneas. Nós chegamos num ponto, nós estamos deteriorando. Sabe quando nós olhamos para nós mesmos e parece que está caindo alguns pedaços, nós tentamos nos montar. Às vezes nós nos vemos assim, pastor, eu estou desmontando. Eu estou tentando me montar de novo. E ele vai te montar de novo. Com esse restinho que você tem. Aplica isso. A intenção do adversário é que você vá embora, põe os 10 reais no bolso e fala assim, 65 mil, não vou nem perguntar, porque o cara vai falar, você é louco? Mas Deus falando, cara, apresenta-te diante de mim, apresenta o que você tem, clame por misericórdia, que eu quero abrir a porta, fala, eu só tenho isso, Pai, eu só tenho isso, muda a minha sorte, cancela a minha dívida, faça eu dormir hoje fora de dívida. Irmãos, chega, é terrível. Eu dormi e levantei a minha vida inteira endividado, é terrível. Você levanta para pagar conta. Sabe o que eu estava pensando ontem, a pastora ministrando lá? Tem algo para eu fazer na minha vida que meu pai falava assim, eu não sei viver se eu não tiver uma dívida. O sangue de Jesus tem poder. Vou sair fora disso. Hoje, graças a Deus, nós estamos sem dívidas.
mas eu não quero essa regência em área nenhuma da minha vida. Olha o engano e o absurdo que ele chegou. Um homem capaz, que sabia gerir um comércio, que sabia ganhar dinheiro, e ele falava assim: se eu não tiver uma dívida, eu não tenho ânimo para acordar amanhã cedo. Não era um investimento, não era uma conta, tinha dívidas. Pagava juro, uma mentalidade escrava que gerava para os outros. Deuteronômio 28, vai edificar casa, mas não vai morar nela. Se eu não tiver uma casa para construir para alguém roubar, eu não tenho ânimo para levantar. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Você vai edificar casa para você morar nela, em nome de Jesus. Chega de roubo, chega de fracasso, chega de destruição, chega desse espírito de miséria, onde a gente anda arrastado. Irmãos, eu olho aqui, ó, eu só não conheço o Cícero, de falar assim, mas eu conheço. Todo mundo aqui trabalhou já demais. Conheço o Cícero também, que eu veio da Unido, tu trabalhou demais. Os irmãos da internet, a gente já trabalhou e trabalha demais. E cadê o resultado disso? E não falo só de trabalho secular, onde você vai ganhar um salário, mas você já trabalhou demais em muitas coisas. E cadê o resultado disso? Cadê a paga disso? Que Deus cruel que é esse? Quem está roubando a tua colheita, pelo amor de Deus? Quem está roubando aquilo que nós plantamos? Quem levou tudo isso embora? Cadê o resultado de tanto esforço, de tanto coisa que nós empreendemos, de trabalhar, de gerar? Cadê isso tudo? Nós precisamos parar, repensar nossas vidas, tomar um outro tipo de posicionamento e fazer com que a nossa vida tenha outro ânimo, outra alma. Acordar agora para conquistar. Meu pai queria acordar para pagar dívida. E nós precisamos acordar para ganhar, para conquistar, para avançar. Eu tenho ânimo para levantar, porque amanhã eu vou conquistar mais alguma coisa. Ah, pastor, você está falando de conquistar o quê? Mais um carro? Não, conquistar uma vida digna. Conquistar uma coisa limpa, conquistar paz no espírito, conquistar uma alma quietada, conquistar uma família restaurada, conquistar filhos, conquistar coisas que são saudáveis, conquistar um crescimento na obra, um relacionamento com Deus, conquista. Não tudo arrastado que nem nós estamos hoje, tudo arranhado, tudo seco, tudo arrastado mesmo. Parece que eu vi aquilo isso, no chão arrastado. Aquela coisa tudo esfolada, igual um andarilho. Pessoas esfoladas que estão indo porque tem que ir. Nós temos comida e comida com abundância no nosso Deus. Precisamos romper esses ambientes em nome de Jesus. Então, se anime no Senhor teu Deus. Vá até a presença dele. Apresente um pouquinho que você tem para Senhor, muda a minha sorte. Faça isso. Tome essa Santa Ceia hoje, a pastora vai estar ministrando, vamos tomar uma Santa Ceia hoje, dessa ousadia, de uma restauração, e falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso por mim. Eu creio que o Senhor pode mudar esse ambiente. Eu creio que o Senhor pode me trazer essa resposta. Eu creio que o Senhor pode me tirar disso. Eu creio que o Senhor pode me visitar como ovelha e me encharcar, me visitar minha terra e me encharcar, e me trazer um ambiente para eu frutificar, porque a água fala de frutificação, onde a semente cai e tem força para nascer. Que está seco, nada nasce. Que está seco não produz nada. Precisamos dessa presença, dessa visitação da água do Espírito para a gente poder produzir. Então, em nome de Jesus, se posicione. Que nós realmente tenhamos um posicionamento. A pastora Margarida pregou quinta-feira. Posicionamento. Rasgar com tudo. Falar, cara, preciso mudar isso aqui. Não está bom para mim. Nós precisamos sair desse conformismo, dessa coisa passiva, dessa indiferença ao sofrimento. Não, daqui a pouco vai mudar. Quantos anos faz que está falando isso? Quantos anos faz nós estamos falando isso? Daqui a pouco rompe, daqui a pouco muda, daqui a pouco Deus me prometeu, Deus falou comigo, mas cadê isso? Não, mas tem que ter paciência, pastor, tem que esperar no Senhor com paciência. Começamos a espiritualizar o fracasso, começamos a espiritualizar a inoperância do poder de Deus. Começamos a espiritualizar a nossa incredulidade. Nada acontece, não, tem o tempo do Senhor. Quem tem fé não se apressa. Vai ter um monte de versículo para você respaldar a incredulidade.
Vai ter um monte de versículo para você respaldar a falta de posicionamento. Vai ter um monte de versículo para você se esconder e eu me esconder para falar, não, o Senhor sabe de todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Eu não vou aprontar o Senhor, meu Deus. Para! Não é disso que Deus está falando. Outra coisa, posicionamento. Levantar e falar, o que está acontecendo aqui? Não temos interesse. Somos fortes para levantar e ir lá malhar o trigo. Você é forte, eu sou forte. A gente levanta e vai trabalhar. A gente vai atrás. Vamos fazer. Semana eu fui com dor, voltei com dor. Fazendo. Estou aqui, com dor de novo. Tinha passado, voltou. Então a gente vai. Mas será que é isso que Deus está esperando? É nisso que eu vou confiar? Porque eu estou aqui com dor pregando, agora não vai acontecer nada. Uma dosinha de mim mesmo, espiritualizando, como se agora o meu esforço de eu ficar, de levantar 4 horas da manhã e dormir meia-noite, agora não vai, não é isso. Isso nós fizemos a vida inteira. Abrir uma porta às 7 horas da manhã e fechar às 9 da noite, eu fiz a minha vida inteira. Isso não deu certo. O teu esforço, que você se matou, se arrebentou inteira, está tudo doendo, que nem o meu corpo, às vezes está tudo moído. E não é essa a resposta. Não é isso que Deus tem para você. Mas é saber, Senhor, onde está o teu propósito. Você quer ser crente? Você quer ter Bíblia? Você quer ter versículo para respaldar? Respalde o avanço. Não a incredulidade. Não a passividade. Não a indiferença. Não, pastor. Eu estou enganado. Amém. Posso até estar. Creio que não estou. Vai orar. Você acha que eu estou enganado? Ora. É uma boa coisa para você fazer. Não me sentirei afrontado nem desonrado. Se você falar para mim assim depois no final, pastor, está enganado. Não tem problema. Vai orar. Para Deus confirmar isso pelo menos. Pelo menos eu te levei a orar. Pelo menos eu mexi com você a ponto de você e mexer com Deus. Falar, Senhor, o pastor está certo? O senhor está certo? Eu estou certa? O que está acontecendo? Eu sou passiva? Eu sou indiferente? Eu me acostumei com o sofrimento? Eu já apanhei tanto que agora para mim apanhar mais um pouco tanto faz? Uma ferida a mais, uma ferida a menos. E Deus quer nos tirar disso. Um conformismo. Trabalho para pagar conta, levanto para pagar conta, levanto para pagar conta. Vai levar uma casa? Leva. Vai levar outra casa? Leva. Quanto que é de juros? Pago. Entendeu? Meu Deus. Que coisa infernal. Eu vendo meu pai me entristece, porque o tanto que ele foi roubado. Me entristece. O tanto que trabalhou doente, com hérnia, tudo arrebentado, e com esse negócio, com o peito estufado, se achando cara, produzindo para os outros. Que desgraça. Que coisa desgraçada. Trabalhando, se matando, consumindo a vida dele inteira, o corpo dele inteiro, a inteligência dele inteira, todos os talentos e dons que Deus deu para aquele homem, que não foram poucos, todos levados pelo adversário. Produz para dar para os outros. Coisa lamentável. E eu preciso mudar isso. E você precisa mudar isso. Você precisa entender, esse dom que está aqui tem que glorificar, meu Deus, quem está comendo do teu dom? Quem você está alimentando com o teu dom? Quem está sendo suprido por aquilo que a tua mão produz? Quem está tendo aí parte ou sorte no teu ministério? Porque você pode estar sendo roubada e roubado, e achando que isso que você está fazendo é algo assim, não, é isso aqui, olha como eu trabalho. Meu pai se vangloriava daquelas hérnias enormes, ele punha a mão para assim, olha com o que eu trabalho, com aquela cinta, as pernas todas arrebentadas, mas eu estou aqui, e batia no braço. Na verdade, eu sou homem de ferro. Coitado. Coitado. Graças a Deus foi salvo na última gota. Porque nessa terra, que vida miserável. Hoje eu pensando, fazendo uma leitura na vida do meu pai, que vida miserável. Meu Deus. Nós precisamos sair desse ambiente, dessa vida miserável. Não é isso que Deus tem para mim, nem para você. Deus não te projetou para isso. Deus não fez um planejamento na sua vida. Ele não traçou um mapa para você viver isso aí. Está fora.
Você pode pular para onde você quiser. A maioria aqui está fora. Você está fora da rota. E tem muita coisa da minha vida que eu estou fora da rota. A gente pode pular, sapatear, chorar, lamentar, fazer birra, fazer mãe, fazer xixi na calça, faça o que você quiser. Você está fora. Por isso que você está assim, triste, abatido, arrebentado, moído, decepcionado, porque a esperança adiada adoece o coração. Aí você está com um monte de esperança adiada. Não, aí você está todo doente no seu coração. Não, mas está tudo certo. Não está certo. Se levante para mudar isso aí, em nome de Jesus. Amém? Te abençoe. Pastora Fátima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por essas palavras, para ajudar a entender o que precisamos fazer. O pastor falou a respeito da cultura que o pai dele teve. Essa cultura foi passada para ele. E o UPA que está dando para arrancar essa cultura da vida dele. É disso que nós estamos falando. Quando estamos falando de alma familiar, que estão nos acompanhando, são procedimentos, comportamentos de pai, de mãe, que estão atrasando o nosso lado. Nós precisamos nos levantar para pedir para Deus realizar algo diferente na nossa vida. E vamos pedir também para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero sair dos ambientes de maldição hereditária. Eu não vou ficar nesses lugares. Então, eu gostaria que, antes de nós tomarmos a Santa Ceia, você, em primeiro lugar, você vai falar para Deus os R$10 que o pastor Alexandre falou. Você vai ser, como que eu posso dizer, humilde o suficiente para falar para Deus. Eu só tenho isso para pagar as contas. É só esse pouquinho de fé aqui. É só esse pouquinho de ousadia aqui. É só esse pouquinho desse entendimento aqui. É só isso que eu tenho. Eu não sei que virtude do Senhor Jesus você vai usar na sua vida, mas você vai usar só um pouquinho. É esse pouquinho que você tem, é o que você vai usar. Amém? Em nome de Jesus. Como o pastor Alexandre falou, arrastados. E eu creio que hoje, independente talvez de você entender ou não a profundidade da palavra que estamos falando, a palavra de Deus no número 18, em Números, capítulo 18, ele fala o seguinte: o sacerdote, ele leva a iniquidade do povo. E eu tenho entendimento dessa palavra, o suficiente para falar: Senhor, eu sou representante dessa igreja, eu e meu esposo. Nós vamos diante do Senhor e vamos trazer a igreja diante de ti, por identificação. O Senhor vai fazer alguma coisa a nosso favor. Ah, pastor, sabe o que é? Eu não entendi, não tem problema. O Senhor vai trazer a luz. Vamos pegar a alma de cada um de vocês e vamos apresentar ao Senhor. Porque é por obrigação do sacerdote isso. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que as ovelhas que estão neste lugar estão vivendo. Cadeias, prisões, falta de rompimento. São poucas as pessoas que vêm aqui e nós percebemos que estão rompendo em fé, estão com esperança, com expectativa, que estão com alegria. A maioria que vem, estamos com problemas e que às vezes não sabemos mais como resolver. Que é o que o pastor Alexandre falou, mas nós vamos entrar na presença de Deus como sacerdotes, a minha vida e a vida do meu esposo, ele vai estar orando lá, se ele quiser depois pegar o microfone. Eu não sei como ele vai fazer, mas nós vamos tomar a autoridade que o Senhor nos deu, como autoridade espiritual dessa igreja, vamos falar: Senhor, o geracional está perseguindo o nosso povo. Senhor, as maldições hereditárias estão perseguindo o nosso povo. Senhor, a alma geracional, os guardiões de linhagem, estão seguindo e perseguindo o nosso povo, mas tu nos deste autoridade para falar: basta, chega, são novas criaturas e esse geracional das trevas vai começar a cair em nome de Jesus, porque há uma lã espremida, o sacrifício do Cristo vivo. Há um Deus que se identificou e se identificou com o nosso pecado, se identificou com a nossa fraqueza para falar: eu sou capaz. E nós vamos chamar esse Deus aqui neste lugar. Você vai colocar a sua vida. E depois eu vou pedir para o pastor Alexandre orar a respeito dos R$10, se ele puder. Em nome de Jesus. Eu vou fazer essa parte, depois vamos deixar os R$10 no final, para você pedir a restituição do Senhor. Senhor, hoje eu quero sair daqui com a minha conta zerada. Porque o adversário tem se levantado para tragar vidas. Essa é a temporada. É já, daqui para já, os portais da morte se abrirão. Às vezes nós não entendemos, falamos: sim, pastor, o que tem a ver? O que tem a ver é que a partir do dia
31 ou 30 de outubro, dia 1º e dia 2. O que acontece? Acontece portais de sepultura. Halloween, dia de Todos os Santos e o dia dos mortos. Será que nós temos entendimento que o dilúvio, que foi o maior portal da morte, ela foi exatamente nessa temporada? Será que esse portal de morte que está sendo aberto por guerras no mundo inteiro, será que só está afetando lá? É Israel, é Gaza, é Líbano, é um monte de país em convulsão, um monte de guerra espalhado pelo mundo inteiro. Será que nós estamos achando que os espíritos da morte estão de braços cruzados e falam, tem gente viva aí? E ele está procurando tragar? Será que nós achamos que é só lá que está acontecendo morte ou será que o trono da morte está sendo alimentado? Mas na nossa igreja, não. Chega, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chega. Aqui, não. Aí, não. Em nome de Jesus. Nós vamos clamar, Senhor, aqueles que se manifestaram entrando nesse ministério, de alguma maneira estão sendo influenciados por esse ministério, nós estamos reivindicando a vida. Estamos reivindicando que o trono da injustiça seja sentenciado agora pela justiça que há em Cristo vivo. Então, se coloque de pé. Então, irmã, eu não entendi. É o que eu falei. Coloque de pé. Coloque de pé, em nome de Jesus. E você vai falar para Deus, Deus, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Talvez você não tenha entendido muita coisa, mas fale para Deus, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Pode não confiar na palavra da pregadora, mas se você confiar no Deus que você serve, ele vai operar. Ô, calado. Aracatabaxê. Pai, em nome de Jesus, eis aqui essa igreja. Ministério Morra com o slogan Vem Viver. Pai querido, em nome de Jesus. Nós entramos diante de Ti com o sacrifício da tarde, chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pai querido, nós entramos diante de Ti a favor do Aljava, Ministério Morra, Mapeamento, Gaio, Senhor, Oséias, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos diante de Ti, levando a intercessão que fazemos pelo nosso apóstolo Éder Gregório, papai. Em nome de Jesus e também o Ministério Brado dos Leões, ou a Rede Chema, Pai querido, e a Escola Lion, Senhor. Em nome de Jesus, nós entramos diante de Ti, levando o nosso filho Mateus, a nossa nora Letícia. Em nome de Jesus, levamos a família Monteiro, Mavale, Santos, Pavanello, Senhor. Levamos diante de Ti, ó Rei da Glória, cada um daqueles que de alguma maneira são agregados à nossa casa. Rabala, Pecai. E agora nós estamos apresentando as famílias que estão nesse ministério, Pai. Não sei o sobrenome de todos. Pai querido, não sei a genealogia de todos. Não sei, ó Rei da Glória, tudo o que está envolvendo cada uma dessas casas aqui representadas. Mas eu estou dizendo, tem sangue suficiente sobre cada vida. Sobre cada vida aqui representada, Pai. Eu sei que aqui tem do Carmo, eu sei que aqui tem Oliveira, eu não sei o nome dos outros irmãos, papai, mas em nome de Jesus, Senhor, os sobrenomes que estão aqui nessa internet também, papai, em nome de Jesus, nós estamos levantando diante de Ti, para que Tu faças algo. Algo, Pai querido, de quebra de maldições, para que Tu faças também a quebra da alma de cada uma dessas famílias. Nós estamos clamando, ó Rei da Glória, para que haja uma movimentação do nome que é sobre todo nome, para que os guardiões de linhagem, Senhor, sejam sentenciados em nome de Jesus, para que também, Senhor, os espíritos familiares sejam sentenciados em nome de Jesus, para que a alma familiar que tem perseguido cada um com a cultura da família, como o pastor Alexandre, ele falou a respeito da cultura do pai dele, a cultura, Pai querido, de trabalhar, o Senhor da Glória, não para conquista, mas para pagamento daquilo que é escravidão, da dívida, Pai. Então, em nome de Jesus, nós entramos nestes lugares agora, apresentando o sangue de Jesus Cristo, porque a Tua palavra nos diz que aquele que foi lá no inferno, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Em nome de Jesus, nós estamos te pedindo, vai visitando cada uma dessas famílias, cada casa, cada lar aqui representado, em nome de Jesus, vai visitando e vai arrancando das mãos do nosso adversário as cédulas da injustiça, em nome de Jesus, porque sabemos, a Rei da Glória, que essa é a temporada, há sangue suficiente, a vida de Deus suficiente para cada um daqueles que estão neste lugar,
a vida de Deus o suficiente. Nós estamos invocando. Pai querido, em nome de Jesus, tragada foi a morte pela vitória. Em nome de Jesus, papai, tu disseste na tua palavra, e respaldados pela tua palavra, nós entramos nessas regiões, Pai querido, em nome de Jesus, como sacerdotes teus, escondidos do sumo sacerdote, e assim nós te pedimos que seja executado. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Papai, que as regiões da nossa cidade recebam isso, ó Pai querido, e os céus sejam abertos na nossa igreja. Aqueles que estão na internet, Pai querido, que os céus recebam isso. O mundo espiritual reconheça isso e comece a ver, ó Pai querido, cadeias abrindo, sepulturas abertas, bolas, ó Pai querido, das pés das pessoas sendo arrancadas. Em nome de Jesus, algemas tiradas, a falsa religião sendo arrancada, espíritos de feitiçaria, magia, macumbaria sendo quebrado, bancarrota sendo arrancada, divórcio sendo arrancado, Pai querido, em nome de Jesus, relacionamentos malignos sendo arrancados, cultura dos demônios, ó Pai querido, sendo arrancadas, espíritos de religiosidade e de engano sejam arrancados, em nome de Jesus, ó Pai, tu és Deus. Nós clamamos, ó Rei da Glória, porque o Senhor diz na tua palavra, para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. Pai querido, em nome de Jesus, que toda consciência de engano, que toda manifestação do engano religioso que quer proteger essas estruturas das trevas sejam repreendidos. Pai, me peço que as estruturas de sepultura que têm levado corações a lugares de sepultura, em nome de Jesus, sejam desfeitas e as bocas das sepulturas sejam fechadas. Em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, pelo arrependimento de pecados, transgressões e iniquidades, que tu vais zerar a conta da tua igreja hoje. Dessa igreja, do nosso ministério e as outras coisas as quais comandamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Senhor, que aquele que tem a chave do inferno e da morte se manifeste. Em nome de Jesus. É pela fé, Senhor. É pela fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você faz a parte? Aleluia. Se você quiser depois encerrar. Pode se sentar um minutinho. Glória a Deus, pode se sentar um minutinho. Irmãos, tem uma passagem, nós já pregamos aqui, de duas prostitutas, que elas tiveram um filho no mesmo dia. E uma deitou em cima do filho da outra, e trocou o filho, colocou um morto nos braços da outra e ficou com o filho. E no outro dia, a mãe acorda, olha para a criança e fala, esse filho não é o meu, você trocou. Não, esse filho é o seu. Então, aqui tinha um filho vivo, ficou com um filho morto no braço. E aqui matou um filho, ficou com o filho vivo, mas que era da outra. E eu quero te dizer que isso foi tão importante, o julgamento dessa causa, essa morte, que amanhecendo o dia, elas foram atrás do julgamento. E elas conseguiram um atendimento com o rei Salomão no mesmo dia. Eu não creio que isso fosse comum. Mas há uma emergência dentro de você. E que você precisa de um atendimento rápido. Existem mortes dentro de você. Você precisa de um atendimento agora. E ele vai te atender. Ele vai julgar a tua causa, ele vai jogar a tua causa rápido. Porque é urgente. Porque senão vai enterrar. E precisa trazer a solução. Senão não vai dar tempo. Salomão precisava fazer aquilo àquela hora, porque senão ia morrer mesmo, ia enterrar, o morto já estava, mas o vivo ia ficar na mão errada, não tinha mais o que fazer. Então, eu quero que nós entendamos que hoje, mas como que eu vou fazer isso? Você vai bater na porta do juiz, porque a tua causa é urgente. E ele vai te atender. E ele vai te dar uma sentença. Porque Salomão olha, ele escuta a história, ele escuta elas falarem, e ele pega uma espada. Ele fala, trazendo uma espada, que é a palavra de Deus. E ele fala assim, corta a criança ao meio, nem para essa e nem para essa. Aqui não era a mãe, falou assim, corta, nem para mim e nem para ela. Mas aqui era a mãe, falou, não, deixa com ela. Porque a mãe preferia vivo no braço de outra do que morto.
E Salomão falou assim, dá para essa aqui. Essa aqui é a mãe. E aquilo correu aquilo que ele fez. Cara, que sabedoria desse homem. Que rei que é esse? Como que ele chegou nessa conclusão? Há uma resposta sobre a tua vida nessa morte que você está carregando no braço, que ela não é tua, que vai trazer espanto para aqueles que vão ouvir o que Deus respondeu para você. O que Deus não respondeu para você vai na tua casa. Você vai ter que chegar com a tua morte, mas você vai ter que ter coragem para pai, está morto, mas não é meu. E ele vai analisar. Vá na presença do teu pai. Vá na presença do teu Jesus hoje. Fala, Senhor, morreu. Eu gero, mas morre. Eu gero, mas morre. Sempre levam o meu vivo e colocam o morto no meu braço e falam que é meu. E hoje eu não quero mais. Julga a minha causa. Julga a minha causa. E o Senhor vai entrar com providência a nosso favor. Porque você vai ser humilde, porque você vai acreditar na palavra de Deus. Aqueles espias chegaram naquela terra para olhar, Josué e Caleb, voltaram com a notícia, foram lá os espias. Alguns voltaram falando assim, a terra não dá, está cheia de gigante, nós somos gafanhotos diante deles, não tem jeito, não vai acontecer nada. Josué e Caleb falou o quê? Vamos para lá. Vai dar certo, o negócio é bom. Quem estava sendo humilde e quem estava sendo orgulhoso? Os que não acreditaram na palavra eram os orgulhosos. O que Deus tinha falado a respeito daquela terra? Uma terra, vou levar vocês numa terra que emana leite e mel, a terra prometida. Se a terra é sua, é prometida, tem leite e mel, quando você chegar a ser gigante, o que você tem que pensar? Essa terra é minha, esse gigante vai cair. Essa terra, Deus falou que é minha, Ele prometeu para mim, que vai mandar leite e mel para mim. Se tem gigante, Deus sabia que tinha gigante, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, o gigante vai cair por terra. A terra é sua. Ou Deus, será que se enganou? Ai, Deus esqueceu de falar que tinha gigante. Puxa vida. Só falou do leite e do mel. Não, ele não esqueceu, ele sabia, mas ele espera que você seja humilde o suficiente e eu também, para nós acreditarmos na palavra dele. Se Deus falou que a terra é minha, se ele prometeu para mim, se tem leite e mel, eu vou derrubar o gigante. Eu não sou gafanhoto. Você vai ter que decidir hoje, ou você vai voltar para a tua casa falando que você é um gafanhoto diante dessas impossibilidades, ou você vai voltar para a tua casa falando, o vivo é o meu, e essa terra é minha, e os gigantes vão cair por terra. Agora é a opção. Eu vou deitar hoje e dormir totalmente em paz. Eu estava inquieto ali. Como pastor dessa igreja, eu estava inquieto. Mas eu vou deitar e dormir em paz, porque daqui para frente, agora é opção. Agora você que vai ter que escolher. Agora você que vai ter que escolher. O que eu podia fazer, como teu pai espiritual e como teu pastor, nós estamos fazendo. Agora, irmão, você vai ter que decidir. Ou você vai embora daqui como gafanhoto, com um morto no teu braço, ou você vai daqui com um vivo no teu braço, crendo que o gigante vai cair por terra. E que a terra é tua e que tem leite e mel. E que com R$10 você vai pagar 65 mil reais. Que com nada que você tem, praticamente nada que você tem, você vai resolver isso. Agora é a tua escolha. Agora é a minha escolha. Não dá para fazer isso por você. Essa parte eu não consigo. Gostaria de, mas não consigo. Não me é dado essa autoridade. O meu campo de jurisdição vai até aqui. Daqui para frente, agora é com você. Você tem pouquinha coisa, ele vai aceitar. O vivo é o teu e a terra é tua, prometida. Agora é você que vai escolher. Amém? A pastora vai estar ministrando você em nome de Jesus. Não, é bom, tá bom assim. Tá movimento. Movimentar. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos tomar Santa Ceia. Faça a sua Santa Ceia de decisão. Eu declaro que o Senhor colocou nas mãos do meu esposo, na minha mão,
o ministério que é vivo. O nome é morra, vem viver. Então, em nome de Jesus, o morto não vai ficar na minha mão, na mão do pastor Alexandre. O vivo é nosso. Não importa o que o adversário queira fazer, não importa as vaciladas que ele tem armado, não importa aquilo que ele tem pregado contra nós, não importa toda a língua enganadora, bífida, caluniadora, não importa. O Senhor colocou no nosso espírito. Eu sentei ali, o pastor Alexandre falou isso, eu falei, Senhor, então, se o adversário quer colocar um filho morto, que é um ministério, no nosso colo, ele vai ter uma resistência, porque o vivo é nosso. E o plano que o Senhor tem para executar na minha vida, na vida do meu esposo, vai até o final nessa cidade aqui de Duartina. Não importa, vai até o final. Não vai ser nem antes nem depois. É até o final, em nome de Jesus. Eu tomei a minha decisão. Tome a tua e venha ser a do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, porque verdadeiramente o tem nos dado o poder de escolher, e eu escolhi como sacerdote desse ministério, como pregadora nesse ministério, e naquilo tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para colocarmos as nossas mãos. Tu disseste na tua palavra, Senhor, que há recompensa para a obra das nossas mãos. O vivo é nosso, nós não abrimos mão e decretamos sobre esta casa de oração, sobre esse ministério, que o vivo é deles, cada um deles vai decidir bem, em nome de Jesus. Não serão, ó Rei da Glória, tocados, ó Pai querido, para a destruição, não serão tocados para a morte, mas aprenderão a tomar posse, se levantar como um grande exército na terra, Pai. Não aceitamos, ó Rei da Glória, que as visões que o Senhor nos deu sejam bloqueadas, seja pelo tipo de adversário que for, tenha o tamanho que tenha, maior é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por perdão de pecado, de incredulidade, de indecisão, de procrastinação. Te pedimos perdão, Senhor, por acharmos, ó Rei da Glória, que a tua palavra, ela não vai, ó Rei da Glória, se manifestar, ó Pai querido, sem nós fazermos nada. Não, Senhor, a fé, ela é operante. O Tiago falou, ó, mostra a tua fé sem obras, a sua obra sem fé, que eu mostro a minha fé através das obras que eu pratico. Então, Pai, em nome de Jesus, que esse povo daqui saia posicionado, em nome de Jesus, crendo no teu nome, crendo no teu poder, crendo na tua palavra, crendo na tua misericórdia, crendo que tu és nosso Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, que quer amarrar no emaranhado os pés daqueles que estão neste lugar, em nome de Jesus, seja cortado a atuação, e nós liberamos, vocês têm Pai, em nome de Jesus. Ministério Morra, vocês têm Pai, cada membro desse ministério, vocês têm Pai, em nome de Jesus, e o Pai enviou o Cristo vivo, que cada um receba a paternidade de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, vamos cear em nome de Jesus. Espera só um minutinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um desses elementos, para que sejam o teu corpo, o teu sangue, Pai querido, transformados dentro de nós, e que haja transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podeis cear. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos traz a paz. Em tuas mãos está todo romper. Tu és a resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso, nós estamos aqui, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Te louvamos, Cordeiro Santo. Te louvamos, ó Príncipe da Paz. Em nome de Jesus. Amém? Está encerrado, então. Abraço, seu irmão. Tenha uma boa semana. Aqueles que precisam, marquem atendimento em nome de Jesus. Amém? Então, está encerrado. Amém? Glória a Deus.